Graças a Deus por tudo, pelo qual o Senhor tem nos proporcionado, e nós estamos aqui na sua casa para louvar e para engrandecer o seu nome. Amém, irmãos? Fizemos uma leitura no livro de Mateus, uma passagem bastante conhecida, no capítulo 8, que tem por título O Centurião de Cafarnaum. Lemos alguns versículos. Vamos ler para nós recapitular. Diz assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. Louvado seja o nome de Jesus para todos sempre. Meus irmãos, graças a Deus por esta passagem. Ela está registrada nos Evangelhos. Louvado seja o nome do Senhor. E no Evangelho de Mateus registra que o centurião foi diante de Jesus para buscar socorro para o seu criado, para o seu servo, para aquela pessoa que o servia. Louvado seja o nome do Senhor. A gente observa, irmãos, que era uma pessoa que ele muito estimava, era um criado que ele muito estimava, porque um centurião era uma pessoa eminente, era uma pessoa de autoridade, e essa pessoa era deixar, irmão, o seu conforto, deixar a posição que ele se encontra, para ir buscar refúgio, buscar uma cura para o seu criado que estava, diz o texto, estava violentamente atormentado, ou seja, estava sofrendo, aquela enfermidade estava lhe corroendo, e ele não, irmão, não aceitou, ele deixou a sua posição social pelo qual ele se encontrava, porque a gente vai ver que no decorrer que Jesus diz agora, ele chega para Jesus e diz: entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe, irmão, não pedindo, não querendo, não é ali determinando, venha comigo, por ser uma pessoa de eminência, eu represento o Império Romano e você tem a obrigação de curar. Não, chegou rogando-lhe ao Senhor, rogando-lhe e dizendo: Senhor, aleluia, aleluia, Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. Ou seja, o criado daquele centurião, ele já não estava conseguindo nem andar diante daquela enfermidade, diante daquela situação, e aquele centurião, ele tomou uma postura de uma pessoa humana, deixou de lado a sua posição social e foi descer diante de Jesus, rogando-lhe. Irmãos, centurião era uma pessoa de autoridade, representava o Império Romano, louvado seja o nome do Senhor, e ali, irmãos, ele tinha pessoas disponíveis para lhe servir. Centurião quer dizer que uma pessoa que tinha autoridade sobre 100 pessoas ao seu prazer, para ali representar o Império Romano. E ele dizia, como é dito no texto, né, que Jesus, ele, quando chega pedindo, rogando-lhe, aí diz no versículo 7, e Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Aleluia. Eu irei e lhe darei saúde. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, Jesus tem questão, irmão, de ali visitar aquela pessoa que estava atormentada. Jesus, ele, pela posição daquele centurião, ele deixando, irmão, o seu status, se humilhando, chamando o Senhor de Senhor. Aleluia. Jesus disse: eu irei e lhe darei saúde. Irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Jesus mostrou, irmão, a
ensinar dele que ele ainda na casa do centurião. E o centurião, irmãos, ele já tinha mostrado que era uma pessoa, irmãos, que ele se compadecia pelas pessoas que estavam ao seu redor, que o servia a ele. E ele foi além do delongamento dele. Ele disse para Jesus, disse-lhe, Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas diz somente uma palavra e o meu criado sarará. Observe, irmão, diz-me apenas uma palavra, Senhor, que o meu criado curará, será curado, será restaurado. Irmão, a fé deste homem, irmãos, aleluia, a fé deste homem diante de Jesus, que Jesus ficou maravilhado. Jesus ficou maravilhado com aquela situação. Era um homem de eminência, mas a fé dele, irmão, aleluia, a fé dele que ele demonstrou só no fato de se deslocar, de descer para buscar auxílio, refúgio em Jesus, aleluia. Agora Jesus, eu irei na tua casa e lhe darei saúde. E ele disse, Senhor, eu não sou digno, se tu entra debaixo do meu telhado da minha casa, não sou digno, Senhor, mas diz não somente uma palavra que o meu servo curará. Irmãos, isso é que é fé. A gente sabe que o povo romano é um povo idólatra, mas esse homem tem uma fé diferenciada, porque ele estava ali com o Filho de Deus, irmãos, aleluia, e ele creu, usou o que ele tinha, a sua fé ali, e ali aquela fé dele, irmãos, moveu montanha, aleluia. E muitas vezes Jesus não está interessado na posição que você se encontra. Jesus não está interessado se você tem uma boa casa. Jesus não está interessado se você tem um bom emprego. Jesus não está interessado no carro que você anda. Não, Jesus está interessado que você tenha fé e fé em Deus, aleluia. E aquele homem chegou e disse, Senhor, eu não sou digno, mas não somente uma palavra, irmãos, uma palavra, aleluia. Esta maneira, irmão, esse proceder deste homem centurião, homem de autoridade, irmãos, Jesus ficou pasmado. E aquele homem ainda disse mais, Senhor, eu sou homem também de autoridade, diga ao meu servo, vai, e ele vai, diga ao outro, vem, e ele vem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todo o sempre. Irmãos, o líder não precisa, irmão, querer mostrar que ele é um bom líder pelo cargo que ele exerce. Não, irmão. O líder é aquele que tem zelo, é aquele que se compadece, é aquele que se envolve no sentido, irmão, do se envolver no sentido de querer ajudar, aleluia, que ajuda, se compadece da situação, que sofre, que chora, se alegra, que se alegra. E este homem, ele tem um perfil diferenciado, esse centurião, e fez Deus ficar registrado esta atitude, aleluia, deste homem, irmão. Observe, deste homem que não tinha uma experiência tanto com Deus, mas a fé dele era inabalável, e disse, não tão somente uma palavra, está registrado, que a minha fé e a sua fé ouvinte da palavra do Senhor possa também estar firmado, aleluia, firmado na palavra, aleluia, seja o seu falar, o meu falar, sim, sim, não, não, o que procede disso provém de Deus, e Deus permitiu que ficasse registrado, irmãos, ali, irmãos, em memória desse fato que ocorreu, irmãos. E a igreja do Senhor, ela também tem que estar firmada na palavra, tem que ter convicção naquilo que crê, como foi lido aqui anteriormente pela missionária sobre fé. É o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Isso é fé, porque o crente, ele vê, irmão, sem ver. O crente, ele vê, ele contempla a vitória sem ver, porque a minha vitória, a sua vitória,
vitória vem da parte do Senhor. Agora o tempo é dele. E o crente espera com paciência, como o salmista diz. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Esperar com paciência. Muitas vezes o homem não quer ser paciente, né? Ou ele fica impaciente, mas com paciência em quem? É no Senhor. E Ele ouvirá o teu clamor. É esperar com paciência que o tempo de cantar vai chegar. O tempo de cantar na sua vida vai chegar, em nome de Jesus, como chegou na vida deste centurião. E Jesus respondeu e disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Louvado seja o nome do Senhor. Nem em Israel encontrei tanta fé como a fé deste centurião. Jesus diz um pouco mais: mas eu vos digo que muitos virão, irmão, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se-ão à mesa com Abraão, com Isaque e Jacó. Observe, muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentar-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. É uma promessa de Deus. A gente está vendo, irmão, muitos distantes, porque a Bíblia, quando Jesus está mencionando esse versículo, ele vai bater justamente com o versículo 12, porque ele diz que ele veio para os seus e os seus não receberam, né? Mas todos quanto receberam, deram o direito de ser feitos filhos de Deus, os que crê no seu nome. Então vai vir pessoas do Oriente, do Ocidente, vai crer nesta palavra, porque os seus não aceitaram. Aí a gente fala um pouco mais. E os filhos do rei, ou seja, os judeus, os filhos da promessa, serão lançados nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentro, porque ele veio para os seus e os seus não receberam. Mas já veio muitos do Oriente, vai vir do Ocidente e sentar-se à mesa com Abraão, com Isaque e com Jacó. E Jesus faz uma menção dos patriarcas, irmão. Faz menção ali naquela sucessidade, daquele ponto de vista de sucessão dos patriarcas. Abraão, com Isaque e Jacó. E neste grande dia também estará o nosso Deus, o Filho e o Espírito Santo ali, irmão. Ali todo mundo contemplando este grande momento. Está ali, irmãos. Vai ser um momento de muita glória. Mas os filhos do rei, irmãos, serão lançados. Quando eu falo do rei, que ele veio para os seus filhos do rei, serão lançados. Aqueles que não atentaram, aqueles que não receberam, que não creram nesta palavra. E a gente vê o centurião, aleluia, nem hebreu era, aleluia, nem judeu era, mas ele creu, via o parecer. Alguém está vendo o que você está fazendo em nome de Jesus? Como está a sua vida diante de Deus? Alguém pode crer na sua oração? Alguém pode crer na pregação que você está pregando? Aquele centurião ele crê, como Jesus falou: eu irei a ti darei saúde. Senhor, eu não sou digno, mas diz tão somente uma palavra. Ou seja, isso é fé, que o meu servo curará. Uma palavra. Ele creu em Jesus, irmãos. Ele crê na palavra do Senhor. E diante dessa passagem não mostra, mas outra passagem, quando ele chega em casa, ele pergunta, quando chega seu criado está sã. Aí pergunta: que hora aconteceu? A hora. E ele diz: justamente foi a hora onde Jesus ele te deu, decretou. E Jesus fala no versículo 13 para decretar esta vitória naquele centurião. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te será feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Como creste,
será feito. Porque a fé, irmão, né? A fé, ela vem pelo ouvir pela palavra. Se você não crê, irmão, sem fé, o Senhor diz, sem fé é impossível agradar a Deus. É aquele homem de Jesus fala assim, vai e como creste, seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Aquele homem, irmão, você pode contemplar aos olhos da fé, conjecturando aqui, chegando em casa, contemplando aquela cena. Aquele homem, eu posso até contemplar aquele homem chorando, aquele cinturão chorando pelo milagre que Jesus fez na vida do Senhor. Amém? Que possamos se preocupar, irmão, com o nosso semelhante. Estamos falando um homem de autoridade. Não estou falando, ele não estava pedindo saúde para sua esposa, ele não estava pedindo saúde para sua mãe, ele não estava pedindo saúde para o seu filho, estava pedindo saúde para o seu criado que estava enfermo, atormentado pelaquela enfermidade. E Jesus, como creste, assim vai, assim será feito. E ele recebeu vitória da parte do Senhor Jesus. Amém? Meus irmãos, graças a Deus por tudo pelo qual o Senhor, ele tem nos dispensado nesta noite. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para todo o sempre.